Nunca te esqueci. As palavras escaparam dos lábios de Rafael como um suspiro inaudível. Os olhos dele, azuis como o céu de verão, fixaram-se nos dela através do vagão lotado do metrô. 15 anos haviam se passado, mas o tempo pareceu congelar naquele instante. Carolina, sua Carolina, ali a poucos metros de distância. Rafael Neves, o empresário de tecnologia que aparecia frequentemente nas revistas de negócios, estava completamente paralisado. Seu corpo não respondia, sua respiração falhou. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido e só restassem eles dois. Próxima estação, Clínicas, anunciou a voz automatizada do metrô. Carolina piscou, quebrando o transe. Seu rosto pálido refletia o mesmo choque. Ela moveu-se em direção às portas, tropeçando levemente enquanto as pessoas se empurravam para sair. Rafael tentou alcançá-la, mas a multidão o impediu. Quando finalmente conseguiu se aproximar das portas, elas já estavam se fechando. Através do vidro, seus olhares se encontraram novamente por um segundo. Antes do trem partir, foi então que ele notou algo caído no chão. Um crachá de hospital. Rafael pegou o objeto, virando-o em suas mãos. A foto de Carolina o encarava, junto com seu nome completo. Doutora Carolina Mendes, Pediatria. Mas havia algo mais. Presa ao crachá estava uma pequena foto. Carolina abraçava um adolescente de aproximadamente 14 anos, um garoto com olhos idênticos aos seus. Rafael sentou-se no primeiro banco que encontrou, sentindo as pernas fraquejarem. Aquela manhã havia começado como qualquer outra. Seu motorista havia ligado informando que o carro estava com problemas mecânicos. Irritado, Rafael decidiu pegar o metrô pela primeira vez em anos. Que ironia do destino, pensou ele, enquanto olhava novamente para o crachá em suas mãos. O celular tocou, exibindo o nome de Lucas, seu sócio. Cadê você, cara? A reunião com os investidores começou há 10 minutos. A voz de Lucas soava preocupada. Eu não vou conseguir ir, respondeu Rafael ainda atordoado. Como assim não vai vir? Esse negócio pode definir o futuro da empresa. Aconteceu algo, pessoal. Assuma a reunião por mim. Rafael desligou antes que Lucas pudesse protestar. Olhou novamente para o crachá, passando o dedo sobre o rosto do garoto na foto. Seria possível? As datas coincidiam. O garoto tinha a idade certa para ser... Não. Ele precisava ter certeza. No escritório, Lucas Oliveira andava de um lado para outro, tentando explicar a ausência de Rafael aos investidores. Amigos desde a adolescência em Porto Alegre, Lucas e Rafael haviam construído juntos a empresa de software financeiro que agora valia milhões. Lucas sempre fora leal, mas guardava um segredo que o atormentava há 15 anos. Enquanto isso, no Hospital das Clínicas, Carolina entrava apressada na sala dos médicos, procurando freneticamente em sua bolsa. Droga, onde está? Murmurou, esvaziando o conteúdo sobre a mesa. Perdeu alguma coisa, doutora Mendes? Perguntou uma enfermeira. Meu crachá. Devo ter deixado cair no metrô. Carolina respondeu, passando a mão pelos cabelos em sinal de nervosismo. Olha, se alguém perguntar, estou na pediatria. Preciso ligar para o Mateus antes da primeira consulta. Trancada no banheiro, Carolina discou o número do filho com mãos trêmulas. Alô? A voz adolescente respondeu. Oi, filho. Tudo bem aí com a vovó? Tudo normal, mãe. Algum problema? Carolina hesitou, olhando para seu reflexo no espelho. Não. Só queria ouvir sua voz. Eu te amo, sabia? Também te amo, mãe. Mas você tá estranha. É impressão sua. Depois conversamos, ok? Ao desligar, Carolina apoiou-se na pia, respirando fundo. Tinha visto um fantasma? Rafael Neves, seu primeiro amor, o homem que a abandonara grávida, estava ali, no mesmo vagão de metrô. Mais velho, mais maduro, mas com os mesmos olhos azuis que agora pertenciam também a Mateus. O celular vibrou novamente. Número desconhecido. Ela atendeu hesitante. Alô? Carolina? A voz profunda fez seu coração saltar. Quem é? Perguntou, embora já soubesse a resposta. É o Rafael. Encontrei seu crachá. Precisamos conversar. O silêncio pesou entre eles. Carolina fechou os olhos. Não temos nada para conversar, Rafael.
Eu vi a foto, o garoto, o... Quantos anos ele tem? Carolina sentiu o ar escapar de seus pulmões. Por favor, não faça isso agora. Estou trabalhando. Só me responda. Ele é meu filho? As lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Tenho pacientes esperando. Estou indo para a entrada do hospital em 5 minutos. Se quiser me devolver o crachá, estarei lá. Ela desligou, sentindo o mundo girar ao seu redor. Em 15 anos havia construído uma vida sem Rafael. Criou Mateus sozinha, formou-se em medicina, construiu uma carreira, e agora, num único instante dentro de um vagão de metrô, tudo ameaçava desmoronar. Rafael atravessou as portas do Hospital das Clínicas, segurando o crachá de Carolina, como se fosse um tesouro precioso. Seu coração batia acelerado, lembrando-se da última vez que a vira em Porto Alegre, 15 anos antes. Carolina esperava na entrada, de jaleco branco, cabelos presos em um coque simples. Quando seus olhares se encontraram novamente, o tempo pareceu desacelerar. Olá, Carolina, disse ele, estendendo o crachá. Obrigada, respondeu ela secamente, evitando contato visual enquanto pegava o objeto. Precisamos conversar. Não temos nada para falar, Rafael. O menino na foto? Ele hesitou. Ele é meu filho, não é? Carolina olhou ao redor, preocupada com quem poderia estar ouvindo. Aqui não é lugar para essa conversa. Então onde? Quando? Carolina suspirou, rendendo-se. Tem uma cafeteria no 2º andar. Meu intervalo é em meia hora. 10 minutos, não mais que isso. Rafael assentiu, observando-a se afastar pelos corredores brancos do hospital. Na cafeteria, escolheu uma mesa afastada e tentou organizar os pensamentos. Como perguntar sobre um filho que nunca soube que existia? Como explicar que jamais recebera qualquer notícia dela? Enquanto esperava, as memórias o levaram de volta a Porto Alegre. Ele com 20 anos, Carolina com 19. Os planos de ficarem juntos mesmo quando ele fosse para a universidade em São Paulo. O último beijo no parque. E então, a conversa que mudou tudo. Ela está te traindo, cara, Lucas havia dito, mostrando-lhe uma foto distante de Carolina conversando com outro rapaz. Minha prima os viu juntos várias vezes enquanto você estava viajando. Rafael, ferido e orgulhoso, partiu para São Paulo sem confrontá-la. Desligou o celular, bloqueou e-mails, cortou todos os laços. Enterrou-se nos estudos e depois no trabalho, construindo sua fortuna para preencher o vazio que Carolina deixara. Você veio mesmo. A voz dela o trouxe de volta ao presente. Carolina sentou-se à sua frente, colocando um copo de café sobre a mesa. Tenho 8 minutos agora, disse ela, consultando o relógio. É nosso filho, não é? Rafael foi direto ao ponto. Carolina segurou o copo com força antes de responder. Sim, Mateus é seu filho. O impacto daquelas palavras atingiu Rafael como um soco. Mesmo já suspeitando, a confirmação o deixou sem ar. Por que nunca me contou? Os olhos dela faiscaram de raiva contida. Contei. Liguei para sua casa dezenas de vezes. Mandei cartas, e-mails. Até fui a São Paulo uma vez, mas seu pai me disse que você não queria mais me ver. Meu pai? Rafael parecia genuinamente surpreso. Não se faça de desentendido. Ele disse que você tinha seguido em frente, que estava namorando a filha de um sócio dele, que sabia da gravidez e não queria assumir. Rafael passou a mão pelo rosto, atordoado. Eu nunca soube, Carolina, nunca recebi suas mensagens. Meu pai nunca me disse nada sobre você ou sobre... Ele engoliu em seco. Sobre um filho. Carolina estudou seu rosto, procurando sinais de mentira. Você realmente não sabia? Não. A voz de Rafael falhou. Eu saí de Porto Alegre pensando que você estava com outro. O quê? De onde tirou isso? Lucas me mostrou fotos suas com um cara. Disse que sua prima viu vocês juntos várias vezes. Carolina balançou a cabeça incrédula. Aquele era meu primo André, que estava me visitando. Lucas sabia disso. O silêncio caiu entre eles enquanto as implicações dessas revelações se estabeleciam. Como ele é? Perguntou Rafael finalmente. Mateus. O rosto de Carolina suavizou-se pela primeira vez. Ele é brilhante. Adora tecnologia, igual a você. Joga futebol nos fins de semana. É teimoso quando quer algo. Tem seus olhos e seu sorriso. Quero conhecê-lo. Não é tão simples.
Ele sabe sobre mim? Sabe que o pai dele mora em São Paulo e trabalha com tecnologia. Que não estávamos prontos para ficar juntos. Nunca disse que você nos abandonou. O bip de Carolina soou, interrompendo a conversa. Preciso ir, ela disse levantando-se. Emergência. Carolina, espera. Rafael segurou seu pulso levemente. Não posso perder vocês de novo, por favor. Ela hesitou. Me passa seu telefone. Vou pensar em como fazer isso. Mateus é um adolescente, preciso preparar o terreno. Rafael digitou seu número no celular dela. Vou esperar o tempo que for necessário. Na saída do hospital, Rafael sentou-se em um banco tentando processar tudo. Tinha um filho. Um filho que cresceu sem conhecê-lo por causa de uma mentira. Pegou o celular e ligou para sua assistente. Cancele meus compromissos pelos próximos dias. Todos eles. Em seu apartamento de cobertura naquela noite, Rafael encarava a vista da cidade iluminada. O celular tocou. Era Lucas. Que diabos aconteceu hoje? Os investidores ficaram furiosos. Encontrei Carolina. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Carolina? Nossa Carolina de Porto Alegre? Sim. E descobri que tem um filho de 14 anos. Rafael, E também descobri que você mentiu para mim. Sobre ela estar me traindo. Podemos conversar pessoalmente? A voz de Lucas soava tensa. Não hoje. Preciso assimilar tudo isso antes de olhar na sua cara sem querer te socar. Rafael desligou. Seu celular vibrou novamente, desta vez com uma mensagem de Carolina. Mateus tem jogo de futebol domingo 10 horas, no Parque Ibirapuera. Se quiser pode ir. Vou tentar falar com ele antes disso. Ele respondeu imediatamente. Estarei lá. Obrigado, Carol. Em seu pequeno apartamento no bairro de Pinheiros, Carolina observava Mateus dormindo. Como explicar ao filho que o pai que ele imaginava distante e desinteressado estava, na verdade, a poucos quilômetros de distância, ansioso para conhecê-lo? Como dizer que tudo havia sido um grande mal-entendido? Seu celular vibrou com a resposta de Rafael. Carol. Ninguém a chamava assim há anos. O apelido despertou memórias que ela havia guardado a 7 chaves. Mãe? A voz sonolenta de Mateus a surpreendeu. Tá tudo bem? Tudo ótimo, filho. Volta a dormir. Você tá chorando? Carolina nem havia percebido as lágrimas que escorriam por seu rosto. É só cansaço. Amanhã conversamos, tá? Preciso te contar uma coisa importante. Mateus assentiu, voltando a fechar os olhos. Carolina beijou sua testa, admirando cada detalhe que ele herdara de Rafael. Como havia conseguido manter esse segredo por tanto tempo? E como seria daqui para frente? O sol de domingo iluminava o campo de futebol no Parque Ibirapuera. Rafael chegou cedo, nervoso demais para esperar em casa. Vestia roupas casuais, tentando não chamar atenção entre os pais que assistiam aos jogos dos filhos. Carolina avistou-o de longe e aproximou-se hesitante. Você veio, disse ela. Claro que vim. Onde ele está? No vestiário com os outros meninos. Conversamos ontem à noite. E como foi? Perguntou Rafael ansioso. Difícil. Ele ficou confuso, depois irritado. Fez muitas perguntas que eu não soube responder. Ele não quer me conhecer? Ele virá falar com você depois do jogo. Foi o que consegui negociar. Rafael assentiu, engolindo em seco. Que ele é ele. Carolina apontou discretamente quando os jogadores entraram em campo. Rafael sentiu o coração parar ao ver Mateus. O garoto usava a camisa número 10, tinha os cabelos escuros como os da mãe, mas os olhos e o formato do rosto eram inconfundivelmente seus. Observou hipnotizado cada movimento do filho durante o jogo, reconhecendo nele gestos que eram seus. Ele joga bem, comentou orgulhoso. Começou a jogar com 5 anos. Sempre foi apaixonado por futebol. Como nunca vi vocês antes em São Paulo. A cidade é grande, mas... Nos mudamos de Porto Alegre há apenas 2 anos, quando recebi a proposta do hospital. O jogo terminou com a vitória do time de Mateus. Os garotos comemoraram animados enquanto os pais aplaudiam. Rafael viu Mateus olhar em sua direção, falar algo com um colega e depois caminhar lentamente até eles. Oi, disse o garoto, encarando Rafael com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Oi, Mateus. Sou Rafael, seu pai. O silêncio que seguiu pareceu interminável.
Você jogou muito bem, acrescentou Rafael, tentando quebrar o gelo. Obrigado, respondeu Mateus secamente. Minha mãe disse que você não sabia sobre mim. É verdade. Se eu soubesse, teria feito o quê? Interrompeu Mateus, o desafio evidente em sua voz. Carolina interveio. Mateus, combinamos que você daria uma chance. O adolescente deu de ombros. Só estou perguntando. Se eu soubesse, continuou Rafael, olhando nos olhos do filho, teria estado presente em cada momento da sua vida. Teria ido a todos os seus jogos, te ensinado a andar de bicicleta, comemorado seus aniversários. Mas não estava. A resposta veio seca. Não estava. E isso é algo que nunca vou poder consertar completamente. Mas estou aqui agora, se você me der uma chance. Mateus estudou o rosto de Rafael por alguns segundos antes de responder. Você realmente é dono daquela empresa de tecnologia, a Neural Finance? Rafael sorriu, surpreso pela pergunta. Sim, sou um dos fundadores. Legal, disse Mateus, o primeiro sinal de interesse genuíno. Vocês desenvolveram aquele algoritmo de análise financeira que ganhou o prêmio internacional ano passado. Você acompanha a tecnologia? Perguntou Rafael, animado. Faço parte do clube de programação da escola. Estamos desenvolvendo um aplicativo para o projeto de ciências. Talvez eu possa te ajudar com isso algum dia, se você quiser. O garoto deu um meio sorriso, o primeiro dirigido ao pai. Talvez. Precisamos ir, Mateus, interveio Carolina. Sua avó está nos esperando para o almoço. Posso falar com você durante a semana? Perguntou Rafael ao filho. Mateus olhou para a mãe, que assentiu discretamente. Pode me mandar mensagem, respondeu ele pegando o celular de Rafael e adicionando seu número. Mas não prometo responder rápido. Depois que eles se foram, Rafael permaneceu no parque, assimilando o encontro. Seu filho, um garoto incrível que crescera sem ele, que agora o olhava com um misto de curiosidade e ressentimento. Como recuperar o tempo perdido? A semana que seguiu foi uma montanha-russa para Rafael. Durante o dia, reorganizava a empresa, delegando responsabilidades para poder passar mais tempo com Mateus. À noite, trocava mensagens cautelosas com o filho, descobrindo aos poucos seus gostos, sua personalidade. Lucas tentou várias vezes conversar com ele na empresa, mas Rafael manteve distância, focando apenas nas questões profissionais essenciais. Precisamos conversar sobre o que aconteceu, insistiu Lucas na sexta-feira, entrando na sala de Rafael sem avisar. Não há nada para falar, respondeu Rafael friamente. Você mentiu para mim, manipulou minha vida e agora descobri que tenho um filho de 14 anos que cresceu sem pai por sua causa. Foi um erro estúpido, eu sei, mas éramos jovens e eu... E você o quê? Estava apaixonado por ela? Queria me afastar? Lucas desviou o olhar, confirmando as suspeitas. O pior é que você sabia o quanto ela significava para mim, e mesmo assim decidiu interferir. Rafael, trabalhamos juntos há 15 anos. Construímos tudo isso. Lucas gesticulou para o escritório. Não podemos deixar que o passado destrua o que temos. O passado já destruiu o que eu poderia ter tido com meu filho e com Carolina. Os investidores estão preocupados com sua ausência. O negócio com os americanos está em risco. Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos. Resolva isso. Você sempre foi melhor com os investidores mesmo. Lucas saiu, deixando Rafael imerso em pensamentos. O celular vibrou com uma mensagem de Carolina. Mateus faz aniversário no próximo sábado. Gostaria de vir? Será só um jantar pequeno em casa. Rafael respondeu imediatamente. Claro que sim. Posso ajudar com algo? A resposta veio rápida. Ele gostaria de conhecer seu escritório algum dia. Talvez seja um bom presente. No apartamento de Carolina, Dona Teresa preparava o jantar enquanto ouvia a filha contar sobre os últimos acontecimentos. Ainda não acredito que você está deixando aquele homem voltar à vida de vocês, comentou a senhora, cortando legumes com mais força que o necessário. Mamãe, ele não sabia sobre Mateus. O pai dele interceptou minhas mensagens. E você acredita nisso? Homens ricos sempre têm desculpas convenientes. Rafael não era rico quando nos conhecemos. E você viu como Mateus ficou animado depois de conhecê-lo. Finalmente, está tendo respostas para perguntas que sempre teve sobre o pai. Só não quero ver você sofrendo de novo, filha. Te vi criar esse menino sozinha, trabalhando dia e noite para se formar em medicina.
E agora ele aparece quando tudo está resolvido? Não foi escolha dele, mãe. E aquele amigo dele? O Lucas? Nunca confiei naquele rapaz. Carolina suspirou, lembrando-se da revelação sobre Lucas. Parece que você estava certa sobre ele. Mãe? Mateus entrou na cozinha, interrompendo a conversa. O Rafael perguntou se posso ir ao escritório dele na próxima semana. Posso? Carolina observou a animação do filho e sentiu o coração aquecer. Podemos organizar isso, sim. Ele disse que vai me mostrar como eles desenvolvem os algoritmos. Quando Mateus saiu, Dona Teresa deu um olhar significativo para a filha. Só tenha cuidado, Carolina. Quanto mais Mateus se apegar, mais difícil será se esse homem decidir desaparecer de novo. Ele não vai desaparecer, mãe. Como pode ter tanta certeza? Carolina não respondeu. Não podia admitir que, apesar de todas as precauções, seus sentimentos por Rafael estavam despertando novamente. Aquilo era perigoso. Não podia arriscar seu coração, e principalmente o de Mateus. Precisava manter os limites claros. Rafael estava de volta para ser pai de Mateus, nada mais. Como estou? Perguntou Carolina, ajustando o vestido azul petróleo que havia comprado especialmente para a ocasião. Está linda, mãe, respondeu Mateus, desajeitado em seu primeiro terno. Mas ainda não entendi por que precisamos ir a essa festa chata. Não vai ser chata. É um evento beneficente para hospitais infantis. E seu pai ficou muito feliz quando aceitamos o convite. Mateus revirou os olhos, mas Carolina percebeu a sombra de um sorriso. Nas últimas semanas, desde a visita ao escritório de Rafael, o filho estava mais aberto à presença do pai em suas vidas. A campainha tocou, anunciando a chegada de Rafael. Quando Carolina abriu a porta, não conseguiu evitar um suspiro. Elegante em seu smoking preto, Rafael parecia ter saído de uma revista de moda. Vocês estão... Uau! Disse ele, visivelmente impressionado. Você também não está mal, respondeu Carolina, sentindo as bochechas corarem como uma adolescente. E aí, Mateus, pronto para sua primeira gala? Tanto faz, respondeu o garoto, tentando parecer desinteressado, mas ajeitando a gravata nervosamente. No carro a caminho do evento, Mateus bombardeou Rafael com perguntas sobre a empresa, enquanto Carolina observava a interação entre pai e filho com um misto de alegria e apreensão. Em apenas um mês, Rafael havia se tornado uma presença constante em suas vidas. Almoços de domingo, jogos de futebol, tardes de estudo. Ela tentava manter distância emocional, mas era cada vez mais difícil. O grande hotel intercontinental estava decorado com luzes douradas para o evento. Fotógrafos registravam a chegada dos convidados, e Carolina sentiu-se momentaneamente intimidada ao perceber os flashes apontados para eles. Sr. Neves, quem são seus acompanhantes? Perguntou um repórter. Minha família, respondeu Rafael simplesmente, guiando-os para dentro com a mão nas costas de Carolina. O salão estava repleto de figuras importantes de São Paulo, empresários, políticos, celebridades. Mateus olhava tudo com olhos arregalados, enquanto Carolina cumprimentava alguns colegas médicos que também participavam do evento. Doutor Carolina, não sabia que conhecia Rafael Neves, comentou uma colega de hospital. É uma longa história, respondeu ela com um sorriso enigmático. Rafael foi abordado por diversos empresários, mas sempre mantinha Carolina e Mateus por perto, apresentando-os com orgulho. À medida que a noite avançava, Carolina percebia os olhares curiosos. Certamente seria assunto na imprensa especializada no dia seguinte. O misterioso milionário da tecnologia, aparecendo com uma família, ninguém sabia que ele tinha. Quer dançar? Rafael perguntou a ela quando a orquestra começou a tocar. Não sei se devemos. É só uma dança, Carol. Ela aceitou e logo estavam no centro da pista. Os anos desapareceram enquanto dançavam. Carolina sentiu-se como se voltasse no tempo, para os bailes da faculdade em Porto Alegre, quando seus maiores problemas eram as provas da semana seguinte. Senti sua falta, murmurou Rafael, perto de seu ouvido. Todos esses anos. Rafael, não complique as coisas. Estamos fazendo isso por Mateus. É só por ele. Antes que Carolina pudesse responder, a música foi interrompida por um barulho no outro lado do salão.
Lucas Oliveira havia chegado, visivelmente alterado pelo álcool. Aí está o grande Rafael Neves com sua família recém-descoberta, exclamou Lucas alto o suficiente para que vários convidados ouvissem. Rafael largou Carolina e caminhou rapidamente em direção ao sócio. Lucas, você está bêbado. Vá para casa. Por quê? A festa está ótima. Carolina, você está deslumbrante. Lucas se aproximou cambaleando. Faz quanto tempo? 15 anos. Lucas, por favor, pediu ela constrangida. Você sabe que ele nunca respondeu suas mensagens, não é? Continuou Lucas, ignorando os pedidos. Eu as vi chegando no escritório dele em São Paulo. Por favor, Rafael, precisamos conversar sobre o bebê. Era isso que você escrevia, não era? Rafael agarrou Lucas pelo braço, puxando-o para um canto. Cala a boca. Você está estragando a noite de todos. O que foi? Sua nova família perfeita não sabe que você recebeu as mensagens dela? Que você escolheu ignorá-las? Carolina se aproximou, pálida. Do que ele está falando, Rafael? Ele está mentindo, Carol. Eu nunca recebi suas mensagens. Nunca recebeu? Lucas riu amargamente. Eu as entreguei pessoalmente. Você disse que não queria mais saber dela, que era uma complicação desnecessária em sua nova vida. O golpe atingiu Rafael como um raio. As palavras de Lucas confirmavam suas piores suspeitas. O amigo não apenas mentira sobre Carolina em Porto Alegre, mas continuara a sabotá-los em São Paulo. Você continuou mentindo? A voz de Rafael tremeu de raiva. Por 15 anos, Carolina cobriu a boca com as mãos, lágrimas se formando em seus olhos. Chega desse teatro, continuou Lucas, virando-se para Carolina. Sabe por que eu fiz isso? Porque sempre fui apaixonado por você. Desde Porto Alegre. Mas você só tinha olhos para ele. Você destruiu nossas vidas por causa de uma paixão adolescente? A voz dela estava carregada de descrença. Pai? A voz de Mateus interrompeu o confronto. Era a primeira vez que o garoto chamava Rafael de pai. O que está acontecendo? Antes que Rafael pudesse responder, Lucas se aproximou do garoto. Seu pai escolheu a carreira ao invés de vocês, Mateus. É isso que está acontecendo. Rafael não se conteve. Seu punho atingiu o rosto de Lucas com força, derrubando-o sobre uma mesa de bebidas. O barulho de taças quebrando atraiu todos os olhares do salão. Flashes das câmeras captaram a cena imediatamente. Vamos embora, disse Rafael conduzindo Carolina e Mateus para fora do salão, enquanto seguranças se aproximavam de Lucas. No carro, o silêncio era pesado. Mateus olhava pela janela, enquanto Carolina enxugava lágrimas silenciosas. Eu nunca soube de suas mensagens, Carol. Rafael finalmente quebrou o silêncio. Juro pela minha vida. Lucas mentiu para nós dois. Isso importa agora? Perguntou ela. 15 anos se passaram. Não podemos simplesmente voltar atrás. Não podemos. Mas podemos seguir em frente, sem mais mentiras entre nós. Mateus se inclinou para a frente no banco traseiro. Você bateu naquele cara por nossa causa, disse ele, uma nota de admiração na voz. Bater em alguém não é a solução, Mateus, respondeu Rafael. Perdi o controle. Não é algo para se orgulhar. Mas você defendeu a gente. Ninguém nunca fez isso antes. Carolina olhou para o filho, depois para Rafael. Pela primeira vez em anos, permitiu-se pensar na possibilidade de um futuro juntos, como a família que deveriam ter sido. Ao chegarem ao prédio de Carolina, Rafael acompanhou-os até a porta. Precisamos conversar sobre o que aconteceu hoje, disse ele. Sobre tudo. Amanhã. Agora precisamos processar tudo isso. Posso te ligar? Carolina assentiu. Boa noite, Rafael. Mateus hesitou antes de entrar no apartamento. Valeu pela noite, pai. Apesar do final estranho, foi legal. Rafael sorriu emocionado pelo termo pai, usado agora sem constrangimento. Foi só o começo, filho. Temos muito tempo para recuperar. Quando a porta fechou, Rafael permaneceu um momento no corredor. Seu telefone não parava de vibrar com notificações. A briga com Lucas certamente estaria em todos os portais de notícias na manhã seguinte. Os investidores ficariam furiosos. A empresa que construíra com tanto esforço poderia estar em risco. Mas ao pensar em Carolina e Mateus do outro lado daquela porta, Rafael percebeu que, pela primeira vez em 15 anos, suas prioridades estavam finalmente no lugar certo.
A foto de Rafael socando Lucas estampava a primeira página do caderno de negócios. Escândalo na Neural Finance. Sócios brigam em evento beneficente. Era a manchete que circulava em todos os portais financeiros naquela manhã. Você viu isso? Perguntou Carolina, mostrando a notícia no celular quando Rafael chegou para buscar Mateus. Vi. Os investidores americanos já cancelaram a reunião de hoje, respondeu ele, passando a mão pelos cabelos em sinal de preocupação. Onde está o Mateus? No quarto, terminando de se arrumar. Rafael, isso é sério. Sua empresa... Vou resolver. Não se preocupe. A porta do quarto se abriu e Mateus apareceu, mochila nas costas. Pronto. Podemos ir? Rafael havia prometido levá-lo ao Museu do Futebol seguido de um almoço, em uma tentativa de normalidade após o caos da noite anterior. Claro, campeão. Vamos nessa. Carolina os observou partir, dividida entre a preocupação com os problemas profissionais de Rafael e a alegria de ver Mateus finalmente aceitando o pai. Seu celular tocou. Era o hospital. Doutora Mendes, temos uma emergência. Paciente de 7 anos com complicações pós-cirúrgicas. Dr. Silveira pediu sua presença imediata. Estou a caminho. Enquanto dirigia para o hospital, Carolina tentava organizar seus pensamentos. Em apenas um mês, sua vida estruturada havia virado de cabeça para baixo. A presença de Rafael trazia à tona sentimentos que ela julgava enterrados. As revelações sobre Lucas explicavam tantas coisas, mas não mudavam o fato de que 15 anos se passaram. Eles eram pessoas diferentes agora. No escritório da Neural Finance, o clima era tenso. Lucas não havia aparecido, e os funcionários cochichavam sobre a briga que viram nos jornais. Quando Rafael chegou após deixar Mateus em casa, todos ficaram em silêncio. Reunião em 10 minutos na sala de conferências, anunciou ele, dirigindo-se à sua sala. Sua assistente o seguiu preocupada. Sr. Neves, tentei resolver o máximo que pude, mas... Os investidores americanos oficialmente cancelaram as negociações, e o conselho quer uma reunião extraordinária amanhã. Obrigado, Mariana. Por favor, tente entrar em contato com o Lucas. Precisamos resolver isso hoje. Sozinho, Rafael encarou a vista da cidade pela janela de seu escritório. A empresa que construíra ao longo de 15 anos estava em risco por causa de um momento de descontrole. Mas como poderia ter reagido diferente ao descobrir que Lucas continuou mentindo todos esses anos? Seu telefone tocou. Era Carolina. Rafael, precisamos conversar. Sua voz soava tensa. Aconteceu algo com o Mateus? Não, ele está bem, mas... Acho que estamos complicando as coisas. Você tem problemas sérios para resolver na sua empresa. E nós estamos voltando muito rápido para algo que não sabemos se pode funcionar. Carol, não faça isso. Não se afaste agora. Não estou me afastando. Só acho que devemos focar no Mateus, na relação de vocês. O resto complica tudo. Rafael sentiu o coração apertar. Isso é sobre ontem? Sobre o que Lucas disse? É sobre tudo. Sua vida está um caos agora por nossa causa. Não, está um caos por causa das mentiras do Lucas. De qualquer forma, acho melhor darmos um tempo. Você pode continuar vendo o Mateus, claro, mas nós dois precisamos pensar com clareza. Antes que Rafael pudesse responder, sua assistente bateu na porta. Sr. Neves, os diretores estão esperando. Preciso ir, Carol. Mas essa conversa não acabou. Na reunião, a situação era ainda pior do que Rafael imaginava. O escândalo havia espantado não apenas os investidores americanos, mas também colocado em risco parcerias existentes. Para piorar, descobriu que Lucas havia marcado reuniões com os principais investidores sem seu conhecimento. Ele está tentando assumir o controle da empresa, explicou um dos diretores. Já conversou com 3 membros do conselho. Rafael saiu da reunião sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. 15 anos de trabalho árduo ameaçados. E agora Carolina também recuava, justo quando começavam a reconstruir o que haviam perdido. Dirigiu até um pequeno café onde costumava ir para pensar. Precisava de um plano, um caminho para salvar a empresa e não perder sua família recém-encontrada. Enquanto isso, no apartamento de Carolina, Mateus enfrentava sua própria tempestade emocional.
Você disse que ele podia fazer parte da nossa vida, gritou o adolescente furioso ao saber da conversa da mãe com Rafael. E pode, Mateus. Estou falando da minha relação com ele, não da sua. Você não entende? Finalmente estávamos sendo uma família normal. Nada disso é normal, filho. Seu pai e eu não nos vemos há 15 anos. Temos vidas completamente diferentes agora. E a culpa é minha, não é? Se eu não existisse, vocês não teriam esse problema. Mateus, nunca mais repita isso. Carolina abraçou o filho com força. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Então por que não podemos ser uma família? Ele gosta de você, mãe, e você gosta dele. Eu vejo como vocês se olham. Carolina não tinha resposta. Como explicar ao filho os complexos sentimentos adultos, os medos, as cicatrizes de 15 anos separados? Seu celular vibrou com uma notificação. Era um e-mail do Hospital Infantil de Boston, respondendo à sua candidatura enviada meses antes. Haviam adorado seu currículo e queriam entrevistá-la para uma posição de destaque. Carolina encarou a tela atordoada. Antes da reaparição de Rafael, essa seria a oportunidade dos sonhos. Uma chance de crescimento profissional enorme. Agora, significava outra decisão impossível. No escritório de Rafael, as notícias pioravam. Lucas havia convencido 2 grandes investidores a retirarem seu apoio, alegando instabilidade na liderança da empresa. O valor das ações começava a cair. Precisamos de uma solução radical, disse Rafael para sua pequena equipe de confiança. Vamos voltar às origens. Como assim, chefe? Quando começamos, éramos apenas eu e Lucas em um apartamento pequeno, criando algo inovador. Nos perdemos em meio aos investidores e aos lucros. Vamos relembrar por que fundamos esta empresa. Durante a noite, Rafael trabalhou incansavelmente em um novo projeto. Uma plataforma financeira voltada para hospitais e instituições de saúde que facilitaria a gestão de recursos e aumentaria a eficiência dos atendimentos. Algo que unia seu conhecimento tecnológico com o mundo de Carolina. Quando o sol nasceu, ele tinha um protótipo básico e uma nova visão para a empresa. Enviou uma mensagem para Carolina. Precisamos conversar. É importante. Por favor. Horas depois, sentados em um banco no parque onde Mateus jogava futebol, Rafael apresentou sua ideia a Carolina. É uma plataforma que pode revolucionar a gestão hospitalar. Economizar recursos, salvar vidas. É uma ideia incrível, Rafael. Mas por que está me contando isso? Porque quero que faça parte disso. Sua experiência como médica é fundamental. Carolina suspirou. Rafael, recebi uma proposta de Boston. Uma oportunidade única. O mundo pareceu parar para ele. Você vai aceitar? Ainda não decidi. Mas talvez seja o melhor para todos. Um novo começo. E, Mateus, viria comigo, claro. Vocês poderiam manter contato. Visitas nas férias. Acabei de encontrá-los, Carol. Não posso perdê-los de novo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Às vezes a vida nos leva por caminhos diferentes. Não acredito nisso. Não depois de tudo que passamos para nos reencontrar. Rafael segurou as mãos dela. Peço apenas uma chance, para nós, para a família que poderíamos ter sido, que ainda podemos ser. Carolina retirou suavemente suas mãos. Preciso de tempo, Rafael, para pensar com clareza. Enquanto ela se afastava, Rafael percebeu que estava em uma encruzilhada. Poderia perder tudo o que construiu profissionalmente. Ou poderia perder a família que acabara de reencontrar. Pela primeira vez em 15 anos, a escolha era fácil. A manhã de sábado chegou com o peso das decisões pendentes. Carolina encarava a tela do computador, o e-mail de confirmação da entrevista com o Hospital de Boston piscando, esperando resposta. A mala semi-arrumada no canto do quarto era um lembrete silencioso de que sua vida estava prestes a mudar novamente. Mãe, você realmente vai aceitar? Mateus apareceu na porta, os olhos acusadores. Ainda não decidi, filho. É por causa dele, não é? Você está fugindo do Rafael. Não é tão simples. É sim, interrompeu o adolescente. Você tem medo. Sempre teve. Por isso nunca namorou ninguém todos esses anos. As palavras atingiram Carolina como um tapa. Era verdade. Desde que Rafael saíra de sua vida, ela nunca permitira que outro homem se aproximasse.
Dedicou-se inteiramente ao filho e à carreira. Mateus, existem muitas coisas que você não entende. Entendo mais do que você pensa. Se vamos para Boston, significa que você escolheu fugir em vez de tentar ser feliz aqui. O garoto saiu batendo a porta, deixando Carolina sozinha com seus pensamentos. Estaria realmente fugindo? Ou apenas seguindo a oportunidade profissional que sempre sonhou? No centro de São Paulo, Rafael trabalhava incansavelmente em seu novo projeto. Havia demitido vários executivos alinhados com Lucas e reestruturado toda a estratégia da empresa. Sem os grandes investidores, voltavam a ser uma startup enxuta, focada em inovação. É arriscado, mas pode funcionar, comentou Mariana, sua assistente, analisando o protótipo da plataforma para hospitais. O mercado de tecnologia médica está em expansão. Não é só pelo mercado, respondeu Rafael olhando pela janela do escritório quase vazio. É fazer algo que realmente importa. Seu celular tocou. Era um dos membros do conselho. Rafael, Lucas está reunindo votos para te afastar da presidência. Já tem 4 dos 7 conselheiros do lado dele. Obrigado pelo aviso. Estarei preparado. Desligando o telefone, Rafael sentiu a exaustão dos últimos dias pesar sobre seus ombros. Estava prestes a perder a empresa que construíra. E pior, estava prestes a perder Carolina e Mateus novamente. Um pensamento subitamente lhe ocorreu. Pegou o telefone e discou um número que não usava há anos. Alô, Paulo. É o Rafael Neves. Precisamos conversar sobre aquela sua proposta de comprar minha parte na Neural. No aeroporto de Guarulhos, Carolina aguardava na fila de check-in, passagens para Boston na mão. Mateus estava ao seu lado, cabisbaixo, fones de ouvido isolando-o do mundo. O senhor para quem? Perguntou a atendente. Carolina e Mateus Mendes. Voo 742 para Boston. A atendente digitou no computador. Sinto muito, não localizei suas reservas. Já, como assim? Confirmei ontem. Deixe-me verificar novamente. Não consta nenhuma reserva. A senhora tem o número de confirmação? Carolina procurou freneticamente no celular. O e-mail de confirmação havia sumido. Como era possível? Vamos embora, mãe, disse Mateus sem esconder a satisfação. Parece que não é para irmos. Deve haver algum engano. Vou verificar com a companhia aérea. Após meia hora no balcão de atendimento, Carolina desistiu. Inexplicavelmente, sua reserva havia sido cancelada. Não havia mais assentos disponíveis para o voo daquele dia. Podemos remarcar para amanhã, senhora, ofereceu o atendente. Carolina olhou para o filho, para as malas, e sentiu uma estranha sensação de alívio. Não, tudo bem, vamos para casa. No táxi de volta, Mateus finalmente quebrou o silêncio. Você acredita em destino, mãe? Não sei, filho. Por quê? Porque às vezes parece que a vida conspira para certas coisas acontecerem. Carolina sorriu. Seu filho estava crescendo, ficando sábio. Em vez de seguir para casa, ela tomou uma decisão impulsiva. Pode nos levar para a estação de metrô Sé, por favor? Pediu ao taxista. O que vamos fazer lá? Perguntou Mateus, confuso. Pensar. O metrô sempre me ajuda a organizar os pensamentos. Na estação, Carolina sentou-se em um banco, observando o vai e vem dos trens e das pessoas. Foi ali, naquele mesmo local, que sua vida mudara um mês atrás. O reencontro inesperado que desencadeou tantas mudanças. Mãe! Chamou Mateus após alguns minutos de silêncio. Aquele ali não é o papai? Carolina olhou na direção indicada e seu coração disparou. Rafael caminhava apressado pela plataforma, olhando para todos os lados como se procurasse alguém. Vestia jeans e camiseta, bem diferente do executivo sempre impecável. Rafael, chamou Mateus, acenando. Ele virou-se surpreso e seus olhos encontraram os de Carolina. Por um momento ficou paralisado, como no primeiro reencontro. Então, caminhou rapidamente até eles. O que fazem aqui? Perguntou, confuso. Pensei que estivessem no aeroporto. Como sabia disso? Questionou Carolina desconfiada. Rafael passou a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Eu descobri por acaso. Ia ao aeroporto para tentar impedir vocês de irem. Por acaso nosso voo foi cancelado, disse Mateus, com um sorriso conspiratório. Mesmo? Que coincidência. Rafael evitou o olhar acusador de Carolina. Escutem, preciso contar algo importante.
Vendi minha parte na Neural Finance. O quê? Carolina não conseguiu esconder o choque. Por quê? Porque percebi o que realmente importa. Lucas queria a empresa? Ótimo, pode ficar com ela. Mas vou recomeçar, com um projeto novo. Algo que faça diferença. E o que seria isso? Perguntou Carolina, ainda processando a informação. Lembra da plataforma para hospitais que te mostrei? Vou seguir com ela, mas de forma independente. Uma startup pequena, focada em tecnologia para a saúde pública. E você veio nos contar isso na estação de metrô? Questionou Carolina, desconfiada. Na verdade, vim porque... Rafael hesitou, então tomou coragem. Porque não consigo imaginar minha vida sem vocês novamente. Não depois de tê-los encontrado. Se você realmente quer ir para Boston, eu entendo. É uma oportunidade incrível. Mas queria que soubesse que estou disposto a ir também. Posso trabalhar de qualquer lugar. Você largaria tudo? Carolina não conseguia acreditar. Já larguei. A Neural Finance era minha vida por 15 anos. Mas descobri que existe algo mais importante. Rafael, Carolina não conseguiu completar a frase porque foi interrompida pela chegada inesperada de Lucas. Finalmente te encontrei, disse ele, parecendo cansado e abatido. Precisamos conversar. Rafael colocou-se protetoramente na frente de Carolina e Mateus. Não temos nada para falar, Lucas. Tenho uma proposta. Não para você, mas para os três. Lucas olhou para Carolina e Mateus. Vendi minhas ações da Neural para um grupo americano. Pela proposta que te fiz, Rafael, e por tudo que fiz com vocês, é o mínimo que posso fazer. Do que está falando? Perguntou Rafael confuso. O comprador quer manter a ideia da plataforma hospitalar e quer você de volta, como diretor de inovação, sem conselho, sem pressão de investidores, apenas criando algo que faça diferença. Rafael olhou para Carolina, que parecia tão surpresa quanto ele. Por que essa mudança, Lucas? Lucas sorriu tristemente. Talvez tenha percebido que 15 anos de amargura e inveja não me tornaram uma pessoa melhor. Talvez esteja tentando consertar algo que destruí há muito tempo. Um silêncio pesado caiu entre eles, quebrado apenas pelo barulho do próximo trem chegando à estação. E então? Perguntou Lucas. O que me dizem? Rafael olhou para Carolina, deixando a decisão em suas mãos. Eu já tomei minha decisão quando cancelei nossa viagem, disse ela finalmente. Boston pode esperar. Temos assuntos inacabados aqui. Mateus não conseguiu conter um sorriso de felicidade. O que acha, filho? Perguntou Rafael. Pronto para um novo começo? Nós três? Nós três, concordou o adolescente olhando para a mãe. Carolina finalmente permitiu-se sorrir, todas as dúvidas desaparecendo. Acho que já sabemos qual é nosso destino, disse ela, entrelaçando sua mão à de Rafael, enquanto Mateus os abraçava. Lucas observou a cena com um misto de tristeza e satisfação antes de se afastar discretamente, deixando para trás a família que ajudara a separar e agora, finalmente, a reunir. O trem partiu da estação, levando consigo o passado e abrindo espaço para um futuro que 15 anos antes parecia impossível. Um ano havia se passado desde aquele encontro decisivo na estação Sé. O apartamento de cobertura na Avenida Paulista, agora ocupado pelos três, estava decorado para uma celebração especial. Mateus, cadê a sua gravata? Perguntou Carolina, ajustando o vestido branco simples que havia escolhido para a ocasião. Já estou usando, mãe, respondeu o adolescente agora com 15 anos apontando para o pescoço. O papai me ensinou a dar o nó. Seu pai te ensinou muita coisa nesse último ano, sorriu Carolina, admirando como o filho havia crescido. Rafael entrou no quarto elegante em seu terno azul marinho. O carro já está esperando. Vocês estão prontos? Ainda não entendo por que precisamos ir de metrô justo hoje, comentou Mateus, revirando os olhos. Temos um carro te esperando lá embaixo. Você vai entender, respondeu Rafael com um sorriso cúmplice para Carolina. A Neural Health, a nova divisão da empresa criada por Rafael com o apoio do novo grupo controlador, havia se tornado um sucesso no setor de tecnologia para a saúde. A plataforma para a gestão hospitalar já estava implementada em 10 hospitais públicos, com Carolina atuando como consultora médica principal. O relacionamento entre pai e filho se fortalecera ao longo dos meses.
Rafael comparecia a todos os jogos de futebol de Mateus, ajudava com os projetos escolares e até mesmo suportou as primeiras desilusões amorosas do adolescente. Vocês sabem que a vovó vai nos matar por nos atrasarmos para o jantar de aniversário dela, não é? Lembrou Mateus, enquanto desciam para a garagem. Sua avó vai entender, garantiu Carolina. Temos uma parada importante para fazer antes. No metrô, para surpresa de Mateus, eles não entraram em um vagão comum. Um funcionário os conduziu a um vagão especial, decorado com flores e luzes suaves. O que é isso? Perguntou o adolescente confuso. Rafael sorriu. Exatamente 1 ano atrás, neste mesmo dia, sua mãe decidiu não ir para Boston. E eu decidi que jamais deixaria vocês saírem da minha vida novamente. Carolina sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos. E faz exatamente 1 ano e 1 mês que nos reencontramos, depois de 15 anos separados neste mesmo metrô, completou ela. Eu sei que não podemos recuperar os anos perdidos, continuou Rafael, pegando as mãos de Carolina. Mas posso prometer que cada dia do nosso futuro será vivido ao máximo. Ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Carolina Mendes, você me daria a honra de oficializar o que o destino já decidiu há muito tempo? Casa comigo? Os olhos dela brilhavam com lágrimas de felicidade. Sim, 1000 vezes sim. Mateus aplaudia animado enquanto Rafael colocava o anel no dedo de Carolina. Você planejou tudo isso? Perguntou ela, admirando o solitário. Com a ajuda do nosso filho. Ele escolheu o anel, inclusive. Mateus sorriu, orgulhoso. Sabia que você ia gostar, mãe. O metrô começou a se mover seguindo um trajeto especial pela cidade. Através das janelas podiam ver os pontos que marcaram sua história no último ano. O hospital onde Carolina trabalhava, o escritório da Neural Health, o campo onde Mateus jogava futebol. E tem mais uma surpresa, anunciou Rafael, entregando um envelope para Carolina. Ela o abriu confusa. Passagens para Porto Alegre? Para mostrarmos ao Mateus onde tudo começou. O lugar onde nos conhecemos, onde nos apaixonamos, para que nossa história fique completa. E Lucas? Perguntou Carolina, lembrando-se do antigo amigo que havia se mudado para o exterior após vender sua parte na empresa. Mandou seus parabéns. Disse que um dia, quando estiver pronto, gostaria de pedir desculpas pessoalmente pelo que fez. As pessoas mudam, refletiu Carolina. Nós mudamos. Para melhor, completou Rafael, abraçando-a. A última parada do metrô foi na estação Sé, onde haviam se reconciliado 1 ano antes. Ao desembarcarem, encontraram Dona Teresa esperando com um grupo de amigos e familiares. Surpresa! Gritaram todos ao verem o anel no dedo de Carolina. Vocês sabiam? Perguntou ela, olhando acusadoramente para a mãe. Claro que sim, filha, respondeu Dona Teresa, abraçando-a. Seu noivo pediu minha bênção há 1 mês. A celebração continuou no restaurante favorito da família. Entre risos e lágrimas, brindaram ao futuro que construiriam juntos. Quando todos estavam distraídos com a sobremesa, Rafael puxou Carolina para um canto tranquilo. Eu tenho mais uma coisa para te dizer, sussurrou ele acariciando seu rosto. Algo que guardei todos esses anos. O quê? Perguntou ela, perdida nos olhos azuis que tanto amava. Rafael inclinou-se, seus lábios próximos ao ouvido dela, e sussurrou as palavras que deram início à sua nova história no vagão do metrô 1 ano antes. Nunca te esqueci, Carol. Nem por um dia sequer nos 15 anos que passamos separados. Carolina sorriu, as lágrimas de felicidade escorrendo livremente agora. Eu também nunca te esqueci, Rafael. E agora temos o resto de nossas vidas para recuperar cada momento perdido. De mãos dadas, voltaram para junto dos convidados, onde Mateus os esperava com um olhar de pura satisfação. A família que o destino separou e depois reuniu estava finalmente completa.